Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que foi o exercício que eu deixei para vocês fazerem? Aliás, eu recebi muitos. Lembra que eu tinha passado o número do celular para vocês? Aí eu conversei com a Margarida, não, melhor faz na plataforma mesmo e tal. Aí por isso eu até mandei mensagem para alguns alunos que tinham me mandado mensagem no WhatsApp para mandar pela plataforma, porque fica mais fácil. Eu já ponho a nota lá e tudo mais. Ficaram ótimos os desenhos, os trabalhos que vocês me mandaram. Aqueles que vocês usaram o fundo preto, muito legal, muito bacana. Não faz mal quem não tinha lápis branco, teve gente que usou borracha, teve gente. Aí a tia deu um zoom assim e ficou da hora. Nós vamos continuar um pouquinho. Se vocês se lembram que antes de começar o módulo sobre linguagem, nós falamos sobre processos criativos, né? Que a gente falou dos cavalos, depois da fotografia sequencial, o que é uma filmagem, o que é um vídeo, são várias fotos que são tiradas e tal. Então, eu queria que vocês se atentassem para a página 16, onde ela faz uma série de questionamentos. Um deles é: você já percebeu de onde surgem as ideias? Ah, a ideia vem do nada, assim, eu tô assim, de repente vem uma ideia. Ou ela vem diante de um fato que ocorre, ou ela vem com algo que eu quero que aconteça, eu penso e tenho uma ideia. De um modo geral, de onde vêm as ideias? O que vocês acham? Então, tem 3 perguntinhas nessa página. Uma delas é: você já percebeu como surgem as ideias? A segunda: há algum tipo de ambiente que você se sinta mais à vontade para você ter essas ideias para criar? E a última: como você escolhe e organiza as coisas que você faz? Vou pedir para vocês responderem para mim, tá bom? Pode ser aqui na página mesmo, tem um espaço aqui embaixo, ó. Vocês podem responder aqui mesmo, tá bom? E depois vem a parte que vocês tinham que escolher através de um formato interessante no lugar que você se sente à vontade, no seu quarto ou na sala da sua casa, enfim. E aí vocês fizeram um desenho para mim da página 17 também, ótimo. E agora eu tô indo aqui, ó, lá nas linguagens. Passamos os cavalos, falando de fotografia sequencial, que é a sequência de fotos que são projetadas essas fotos e você percebe o movimento. Foi assim que foi feito o galope do cavalo, no caso, a hora que eles várias fotos em posições diferentes das patas e pernas do cavalo nos deu a ideia do movimento, que é essa imagem aqui, tá? Isso tudo eu pretendo quando a gente voltar, tomara que seja logo, a gente fazer uma revisão zona da apostila, daí tem projeções que eu queria fazer para vocês. Qualquer coisa eu vou anexar a nossa aula de hoje, um vídeo sobre fotografia sequencial, tá bom? Tá, daí falamos do cavalo, várias formas de cada artista tem a sua forma de se expressar, escolhe os canais para se expressar. E aí nós começamos a unidade 2, que é o módulo 3, que é linguagem. Vamos revisar rapidinho. Linguagem é uma forma de comunicação. Eu posso, não estou falando de língua pátria, né? Estou falando de forma de expressar uma ideia, forma de comunicar. É uma linguagem. Então, existem as linguagens verbais e existem as linguagens não verbais. A arte trata do quê? Das linguagens não verbais. Quando eu falo não verbal, não uso o verbo, não uso a palavra. Ela vai usar o quê? Ponto, linha, cor, forma, luz, tudo que pode ser utilizado para expressar, no caso das artes plásticas, né? Para expressar ideias através das artes plásticas. Também existem as linguagens sonoras, por isso que quando bate sinal a gente sabe que vai mudar de aula, ou que é a hora do intervalo. Então é uma forma de comunicação através de sinal. O simples toque do seu celular, quando emite um som e você vai lá e atende, que está chamando, é uma comunicação. Então você recebeu a comunicação de que o seu celular precisa ser atendido. Através de quê? De som.
tá? Tem a linguagem corporal, que é a linguagem do gesto, da mímica, do corpo, da dança, que quando está em movimento também transmite ideias, também transmite mensagens, então também é uma linguagem. E aí na nossa apostila, depois dessa introdução, aparece um pequeno poema chamado A Valsa, que na verdade a gente ia dançar na aula, mas a gente vai dançar ainda, que é do Casimiro de Abreu, que fala assim: Tu ontem na dança que cansa voavas com as faces em rosas formosas de vivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. O que eu queria que vocês prestassem atenção é que quando eu estou lendo o poema, eu imprimo um certo ritmo vocal, uma sequência que eu vou respirar no começo para ela me dar justamente uma sensação do movimento. A valsa não é uma dança? É. Então, consegue imaginar? A gente vai fazer isso na sala, é bem legal. E teve turmas que fizeram até um rap com esse texto do Casimiro de Abreu. Então percebam o ritmo. 1, 2, 3. A valsa, ela tem um compasso ternário que a gente chama. As músicas elas se enquadram dentro de compassos. A música é matemática, então existem compassos que são contados. Por isso que às vezes você vê a banda começar a tocar, o baterista pega a baqueta e pá, 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 tum, e começa, ele conta o compasso. Então, quando a gente fala de compasso, nós estamos definindo um tempo da música, um andamento, que não é o ritmo, é o andamento, como ela vai ser executada. Então, eu vou ler novamente para vocês. E a valsa é o compasso ternário. Até eu gosto de dançar valsa nessa música, nessa aula, na sala, a gente vai dançar. Então, a valsa é tum, tá, tá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tum, tchan, tchan, tum. Tem gente que dança valsa assim, né? Parece um compasso que abre, fecha, abre, fecha. Na verdade tem um pulinho antes, porque ele abre, dá o pulinho do pé, fecha. Tum, tá, tá, tum, tá, tá. É o compasso ternário, contando 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem o compasso binário. 1, 2, 1, 2. Compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. E quando às vezes o baterista vai fazer a chamada para a música, ele conta na baqueta 1, 2, 3, 4. Normalmente é o compasso quaternário, para entrar no quarto tempo. Às vezes a música é em compasso ternário, ele faz 1, 2, 3, tá, começa. É bem interessante a gente perceber isso, e quando vocês virem uma banda executando, preste atenção. Então, a valsa do Casimiro. Tu ontem na dança que cansa voavas com as faces em rosas formosas de vivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. E aí a gente vai fazer uma coisa bem legal com essa. Vocês estão vendo aqui do lado? Fala pra gente fazer grupos e tal, e a gente vai fazer juntos, tá bom? Depois aparece aqui que linguagem, como eu falei, é diferente de língua, né? Língua é uma forma de linguagem, porém nem toda linguagem é uma língua. Nem toda linguagem é uma língua pátria, uma língua única. E aí aparecem as palavras, né? O nosso alfabeto, que tem origem grega, e aparecem outras formas de comunicação utilizando sinais gráficos, desenhos, formas. A letra A é um desenho. Foi atribuído a ela o fonema A, mas ela é um desenho. Então, quando eu olho o A, eu já sei o que ela significa. Ela é um desenho, porém ela compõe o código verbal, né? Ela compõe as palavras. Cada letra compõe uma palavra. E aí aparece aqui as formas antigas de comunicação, através de sinais ou desenhos, que são os hieróglifos no Egito, né? Aparece também a escrita chinesa,
que é muito legal, né? E muito louca, porque a gente olha alguns sinais chineses ou até o japonês e a gente fala, meu Deus, como é que pode conseguir ler aquilo? E que desenho elaborado tem o código deles, né? A gente vê umas palavras escritas em japonês ou mesmo chinês, a gente vê como é tudo bem. Então, a nossa também é que a gente enxerga o novo de outra forma, né? Mas as nossas letras são lindas, olha um W como é bonito, aparece aqui para a gente dar uma olhada. Aparece também o alfabeto original grego, alfa, beta, gama, delta, vocês vão dar uma lida aí em casa, tá? Depois a escrita cuneiforme, que também é egípcia, que é uma forma de comunicação através de... O homem queria evoluir e deixar uma forma de registro, né? Então ele encontrou sinais, que não eram as letras ainda, mas que eram uma forma de código. Faziam sinais, desenhinhos, que a gente vai fazer já já, que é o exercício que eu vou deixar dessa aula, tá? Depois de vocês olharem bem aqui a página 25, nós vamos para a página 26, que é onde está o exercício que vocês deverão fazer, que é o seguinte. Imagina que você seja um líder, um imperador, uma imperatriz, muito criativo e querido pelo seu povo, o qual pediu para você elaborar um novo alfabeto. Você vai criar uma nova, são 23 letras no nosso alfabeto, né? Você vai criar novas 23 letras. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, são 26, contando Y, W e Z. Então, vocês vão colocar o seguinte, aí vem assim. Invente esse alfabeto e em seguida escreva provérbios, usando as letras que você criou. O que é um provérbio, gente? Provérbios são ditos populares. São coisas que a gente carrega de geração em geração. Que o meu avô falava, minha avó, minha mãe passa para mim e eu falo para as minhas filhas. Exemplo. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Normalmente os provérbios têm um fundo moral, um fundo pra gente que nos ensina, né? Por exemplo, o que quer dizer em terra de cego, quem tem um olho é rei? Pensa. Pensaram? Quer dizer que se você em terra que ninguém enxerga nada, que ninguém tem um olho, quem tem um já é rei. Já tá no lucro, né? Então, e aí a gente, outros ditados são muito, tem o provérbio ou ditado popular, a gente pode chamar das duas maneiras, eles têm às vezes significados muito próximos, né? Vamos pensar em um filho de peixe, peixinho é. Quer dizer que os filhos são muito parecidos com os pais, né? A gente carrega uma bagagem muito grande daquilo que os nossos pais nos ensinaram, de tudo que nós aprendemos com os nossos pais, né? Filho de peixe, peixinho é, e tem uma outra que é bem parecida com essa ideia. Enfim, vou deixar vocês pesquisarem, mas posso te adiantar alguns. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De grão em grão a galinha enche o papo. É bom. E outros. Aí aqui vai aparecer assim. Aí tem até aqui, ó, uns provérbios como sugestão. Invente esse alfabeto e em seguida escreva provérbio usando as letras que você criou. Por exemplo, para a letra A você vai criar um novo sinal. Como que vai ser seu A? Não vai poder ser igual ao que está aqui. Vai ser uma outra forma, outra escrita, tá? Frequentemente, provérbios são frases fixas de sabedoria popular, que eu acabei de explicar para vocês e citei alguns. Aí aparecem 3 aqui, ó. Mais vale um pássaro na mão que 2 voando. A mentira tem perna curta. Em casa de ferreiro, o espeto de pau, que eu acabei de falar. Logo abaixo, nós temos o alfabeto. Do lado tem uma linha. Dessa linha você vai fazer a sua letra nova para cada letra do nosso alfabeto. Então vocês vão embaixo nas linhas vazias, vocês vão escrever o provérbio que vocês escolherem, usando o alfabeto novo de vocês, tá bom?
Não esqueçam, postem lá na plataforma para eu corrigir lá. Semana que vem eu volto com mais umas aulas para vocês, tá bom? Beijo.